Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Anna e Michael se amavam desde o ensino médio. A história deles, simples e sincera, parecia destinada a perdurar. Mas aos 22 anos, quando Michael acabará de perder o emprego e lutava para sobreviver, Anna fez uma escolha que destruiria o mundo deles. Ela o deixou, incapaz de suportar a precariedade. Não consigo viver assim, disse ela com um olhar desconfiado. Michael, desolado, não disse nada. Ele a amava demais para segurá-la. Anos se passaram. Michael desapareceu do cotidiano de Anna, mergulhado no silêncio, mas movido por uma determinação ardente. Cada obstáculo, cada fracasso, tornou-se um alicerce para o seu futuro. Com paciência, inteligência e audácia, ele criou sua primeira empresa, depois uma segunda, até se tornar um empreendedor reconhecido e respeitado e um milionário. E então, um dia, o destino, irônica e cruelmente, colocou Anna em seu caminho novamente. Ela, agora casada com um homem rico, não conseguia imaginar que o homem que um dia rejeitara havia se tornado um magnata. Michael, com uma calma gélida e elegância, encontrou seu olhar e sussurrou: "Você me deixou pelo dinheiro, mas veja quem realmente o tem agora." Seus passados destruídos colidiriam com um presente brilhante. E Anna descobriria tarde demais que corações partidos às vezes podem se tornar mais poderosos que ouro. Michael estava sentado no velho sofá do pequeno apartamento, olhando para o nada. Ao redor, a desordem de uma vida instável. Contas não pagas, pilhas de pratos sujos, sonhos adiados. Anna entrou com o rosto tenso, os olhos pesados de decisão. "Michael, eu não aguento mais", ela disse, com a voz trêmula, mas resoluta. "O quê?" Ele gaguejou incrédulo. "Não posso continuar assim, sem dinheiro, sem futuro. Tenho que ir embora." Michael sentiu seu coração se estilhaçar em 1000 pedaços. As palavras eram simples, mas seu impacto foi devastador. Ele queria gritar, implorar, mas nenhum som saía de sua garganta. Ele entendeu então que o amor por si só não bastava para convencer Anna a ficar. Ela foi embora, deixando para trás uma casa vazia, um sonho despedaçado e um homem determinado a nunca mais ser fraco. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios de sua vida. Mas Michael possuía algo que Anna jamais compreenderá: uma força interior inabalável. Cada fracasso se tornava uma força motriz, cada humilhação, uma lição. Ele conseguiu um emprego em uma pequena startup, trabalhando dia e noite, sacrificando o sono e o conforto. E começou a entender a linguagem silenciosa do sucesso: paciência, ousadia e perseverança. Enquanto isso, Anna seguiu em frente com sua vida com uma segurança imediata, porém frágil. Ela namorou homens que poderiam satisfazer seus desejos materiais, acreditando ter feito a escolha certa. Mas uma parte dela, aquela que amava Michael, continuava a assombrar. Este capítulo termina com Michael, sozinho em seu pequeno escritório, olhando pela janela para uma cidade que parecia vasta e cheia de possibilidades. Um vislumbre de esperança brilha em seus olhos. Ele ainda não sabe, mas sua vida está prestes a mudar radicalmente. E Anna, sem saber, em breve cruzará seu caminho novamente, uma versão dele que ela nunca imaginou. Após o término, Michael se dedicou ao trabalho. Seus dias eram longos, suas noites curtas, mas cada esforço parecia aproximá-lo de algo maior. Ele começou com pequenos projetos, ajudando empresas locais a organizar suas finanças, criando sites para pequenas empresas e, gradualmente, suas habilidades atraíram a atenção de clientes mais ambiciosos. Ele frequentemente se lembrava de Anna não com amargura, mas como um lembrete silencioso do que ele queria se tornar, um homem capaz de criar seu próprio sucesso. Ele transformava cada decepção em motivação. Os fracassos não eram mais muros intransponíveis, mas lições disfarçadas. Certa noite, no pequeno apartamento que agora dividia com silêncio e determinação, Michael recebeu um telefonema inesperado. Uma empresa em dificuldades queria que ele reestruturasse suas finanças. O contrato era arriscado, mas ele o viu como uma oportunidade. Era o tipo de desafio que poderia levá-lo para muito, muito longe. Com o passar dos meses, Michael galgou a escada do sucesso com cautela e ousadia. Clientes satisfeitos falavam dele, seu nome circulava e o dinheiro finalmente começou a fluir. Seus sonhos anteriores, uma vida confortável, independente e respeitada, de repente pareciam ao seu alcance. Mas apesar desse sucesso crescente, uma pergunta permanecia em sua mente: e Anna? Ele não queria apenas provar que conseguiria, mas também mostrar, por meio de sua transformação, que nunca havia sido o homem fraco que ela acreditava que ele fosse. Este capítulo termina com Michael na sacada do seu primeiro escritório de verdade.
contemplando a cidade iluminada pelas luzes noturnas. Uma sensação de poder silencioso o invadiu. Ele não era mais o jovem destruído que Anna deixará para trás. E logo o destino interviria. Os anos seguintes foram um turbilhão para Michael. Cada decisão, cada risco calculado o aproximava de seu objetivo, tornar-se um homem que ninguém, nem mesmo Anna, pudesse ignorar. Ele fundou sua primeira empresa de verdade, uma empresa de tecnologia inovadora, e obteve sucesso onde muitos fracassaram. Suas ideias ousadas cativaram investidores e sua perseverança impressionou seus colegas. Michael nunca esqueceu as lições da juventude, humildade diante do fracasso e disciplina diante do sucesso. Aprendeu a delegar, antecipar os movimentos do mercado e transformar ideias simples em projetos gigantescos. Aos poucos, seu nome se tornou sinônimo de sucesso. Certa noite, enquanto participava de uma conferência internacional para jovens empreendedores, ele viu rostos entusiasmados, investidores fascinados por suas propostas. Mas em meio à multidão, um rosto lhe era estranhamente familiar. Não era Anna, pelo menos ainda não. Era alguém que o lembrava do quanto ele havia mudado desde os anos de privação. Michael sorriu interiormente. O passado pode ser doloroso, mas forjou homens de ouro. Enquanto isso, Anna, agora casada com um homem próspero, continuava sua vida confortável. Mas uma parte dela se perguntava o que havia perdido. Ocasionalmente, ouvia histórias de um empreendedor negro que estava revolucionando o mercado e cuja reputação crescia a cada dia. E algo nessa descrição a perturbava profundamente. Este capítulo termina com Michael em seu escritório com fachada de vidro, com vista para a cidade, pensando no que fazer a seguir. O sucesso material não era mais suficiente. Ele queria a vingança silenciosa, aquela que mostrasse, sem humilhação, que o rejeitado era capaz de superar todos os obstáculos. E essa vingança seria doce, mas inevitável. 5 anos se passaram desde que Michael fora abandonado por Anna. Nesse período, ele transformará sua vida. Sua empresa prosperava e ele alcançara um conforto financeiro que jamais ousaria imaginar na época. Mas no fundo ele nunca esquecera o olhar de Anna, a mistura de ternura e frieza que selou o término do relacionamento. Certa tarde, enquanto participava de um evento beneficente para empreendedores e investidores, Michael entrou no amplo salão iluminado por lustres brilhantes. O som de conversas e risos aumentou, mas sua atenção foi subitamente capturada por um rosto. Anna. Lá estava ela, vestida com um vestido elegante, sorrindo educadamente, acompanhada do marido, um homem rico e influente. Michael sentiu uma mistura inesperada de raiva, nostalgia e curiosidade. Anna não o reconhecera a princípio, afinal, os anos e o sucesso haviam mudado Michael. Mas quando ela o encarou, algo brilhou em seu sorriso. Michael caminhou calmamente em sua direção, cada passo medido, controlando a emoção que fervilhava dentro dele. Anna, um pouco inquieta, tentou manter sua expressão confiante. Michael, ela disse finalmente, hesitante. Anna, respondeu ele com um sorriso discreto. Faz tempo. Seus olhares se encontraram, e pela primeira vez em anos, Anna percebeu a magnitude da mudança. O homem que ela havia deixado, considerado pobre e incapaz, agora estava diante dela, elegante, confiante e poderoso. A festa continuou, mas para Michael e Anna, o tempo pareceu parar. Passado e presente se misturavam, e uma pergunta silenciosa pairava no ar. Como Anna reagiria a esse homem que ela havia subestimado e cujo destino acabará de transformar em algo inesperado? Este capítulo termina com Michael saindo da conversa com um sorriso interior. Ele sabia que o verdadeiro confronto estava apenas começando, e seria muito mais doce do que qualquer dinheiro ou sucesso que ele tivesse acumulado. Depois do encontro no baile de gala, Michael não conseguia parar de pensar em Anna. Cada lembrança do passado que compartilhavam, cada sorriso que um dia compartilharam, retornava com uma nova intensidade. Mas desta vez não era uma nostalgia inocente. Ele sabia que agora tinha o poder de mudar a maneira como Anna o via. Poucos dias depois, Michael recebeu um convite inesperado. Um coquetel privado oferecido pelo marido de Anna. Um evento social com a presença de todos os cônjuges e investidores. Michael aceitou sem hesitar, não para se gabar, mas para observar. Ele queria ver Anna, avaliar sua reação e sentir a emoção do destino reunindo-os novamente. Quando ele chegou, Anna o viu imediatamente. Seu rosto demonstrava surpresa, que ela tentou esconder com um sorriso educado. Os olhos de Anna, antes tão seguros de si, agora buscavam entender quem estava diante dela. Michael, disse ela, um pouco nervosa. Você é impressionante. Obrigado, respondeu ele com uma calma desconcertante. Você também, Anna. A vida parece estar sorrindo para você.
Ao longo da noite, Michael fez questão de aparecer sempre que Ana estava presente. Falava com elegância, cativando a atenção dos convidados, e cada gesto calculado semeava uma leve dúvida na mente de Ana. Quem era realmente aquele homem? Como ele alcançara tanto sucesso quando ela o considerava fraco e perdido? Ana começou a notar detalhes que antes havia esquecido: seu olhar firme, seu sorriso tranquilo, sua presença natural. E pela primeira vez desde a separação, ela se perguntou se havia feito a escolha certa ao deixá-lo. Este capítulo termina com Ana sozinha em seu quarto após o coquetel, com o rosto tomado pelo arrependimento e pela confusão. Ela achava que tinha controle sobre sua vida, mas o destino, na forma de Michael, acabará de lembrá-la de que algumas decisões deixam cicatrizes e consequências que nunca desaparecem. Poucas semanas após a gala, Michael começou a aparecer com mais destaque na vida profissional e social de Ana, mas sempre com elegância e discrição. Ele não precisava humilhá-la, seu sucesso e confiança foram suficientes para abalar a certeza que ela tinha. Tudo começou em uma conferência de empreendedorismo que Ana participava com o marido. Michael era o palestrante principal. Quando ele subiu ao palco, todos aplaudiram. A sala inteira parecia cativada por sua presença e ideias. Ana sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquele homem outrora vulnerável, e vê-lo radiante daquele jeito era um lembrete claro do que ela havia perdido. Após sua apresentação, Michael fez um gesto simples, mas calculado. Dirigiu-se diretamente a Ana, seu olhar encontrando o dela por alguns segundos. Tempo suficiente para despertar dúvida e curiosidade. Estou feliz em ver alguns velhos conhecidos aqui, disse ele com um sorriso silencioso, quase misterioso. Ana tentou responder, mas suas palavras se interromperam. Ela sentiu o peso do passado de Michael e o poder do seu presente convergirem em um único olhar. Começou a se perguntar se realmente havia feito a escolha certa ao deixá-lo por motivos materiais. Nos dias que se seguiram, Michael continuou a aparecer em seu mundo, por meio de jornais, redes sociais e eventos sociais. Cada menção sutil ao seu nome, cada artigo sobre seu sucesso, plantava uma semente de dúvida na mente de Ana. Ela, que pensava ter construído a vida perfeita, se viu confrontada com a verdade que havia ignorado. O homem que ela havia subestimado havia se tornado muito mais poderoso do que ela jamais imaginara. Este capítulo termina com Ana, sozinha em frente ao espelho, observando seu reflexo. Ela compreendeu que nunca havia realmente deixado Michael em sua mente, e que o destino, ao transformá-lo, apenas a lembrará dolorosamente do que havia perdido. Uma preocupação incômoda se instalou. Será que ela ainda conseguiria consertar o que havia quebrado? Alguns meses depois, Michael decidiu que era a hora de sair das sombras. Ele nunca quis humilhar Ana, mas queria que ela entendesse, sem palavras ofensivas, o quanto estivera errada no passado. A oportunidade surgiu em uma festa beneficente à qual Ana comparecia com o marido. Os convidados estavam elegantemente vestidos, o salão brilhava sob os lustres e tudo parecia perfeito. Michael chegou calmo e confiante, mas desta vez garantiu que sua chegada não passasse despercebida. Os sussurros dos convidados rapidamente se espalharam. É Michael, aquele que Ana deixou. Ana sentiu o coração apertar. O marido ao seu lado percebeu sua confusão, mas ela não conseguiu esconder. Michael, sem dizer uma palavra, aproximou-se dela. O silêncio entre eles estava carregado de lembranças e palavras não ditas. Olá, Ana, ele disse simplesmente com um sorriso comedido. Ela permaneceu em silêncio, incapaz de responder. Seus olhos revelavam surpresa, nostalgia e arrependimento, tudo ao mesmo tempo. Michael continua. Você parece bem, e estou feliz por você de verdade. O tom dele era educado, quase amigável, mas cada palavra atingia Ana mais profundamente do que qualquer acusação. Ela entendeu que o homem à sua frente não era mais o jovem que ela considerara fraco e sem futuro. Ele havia construído sua vida, seu sucesso e, acima de tudo, sua dignidade. Ao redor, os convidados observavam, mas Michael não estava tentando impressionar ninguém. Ele estava jogando um jogo silencioso, exibindo seu sucesso enquanto deixava Ana refletir sobre suas próprias escolhas. Este capítulo termina com Ana, com as mãos ligeiramente trêmulas, se perguntando se o destino lhe dera apenas uma segunda chance, ou se simplesmente lhe mostrará o que ela havia perdido para sempre. O tempo da inocência havia acabado, e Michael agora detinha o poder sutil, mas irrefutável da verdade. Após o confronto silencioso no baile de gala, Ana não conseguia mais ignorar Michael. Cada pensamento, cada lembrança ressurgia com uma intensidade que ela pensava ter desaparecido. Ela se convencera de que fizera a escolha certa ao deixá-lo, mas vê-lo transformado daquela forma abalou tudo que ela conhecia.
Michael, por sua vez, notou a angústia de Ana, mas manteve o controle. Não queria forçá-la a sentir nada, queria apenas que suas ações e sucesso falassem por ele. E, no entanto, não podia negar que uma parte dele secretamente esperava que Ana admitisse seus erros. Algumas semanas depois, uma exposição beneficente para a qual Michael havia feito uma doação substancial reuniu ele e Ana novamente. Desta vez, eles puderam conversar mais livremente, sem os olhares dos convidados ou a pressão para manter as aparências. Disse Ana hesitante, eu não pensei que você seria assim. Como assim? Perguntou Michael com um leve sorriso. Bem-sucedido, confessou ela em voz baixa. Você é impressionante. Michael assentiu, mas não disse nada. Seus olhos diziam tudo, a força silenciosa de um homem que sofreu, aprendeu e cresceu. Ana sentiu o coração apertar. Culpa e desejo se misturaram em um turbilhão que ela nunca havia experimentado antes. A conversa foi interrompida por outro convidado, mas o efeito estava lá. Ana não podia mais ignorar a realidade. O homem que ela havia rejeitado havia se tornado alguém que ela admirava, alguém que ela desejava quase inconscientemente. Ela percebeu que seus sentimentos nunca haviam desaparecido de verdade e que o sucesso de Michael tornará essas emoções ainda mais poderosas. Este capítulo termina com Ana, sozinha em seu carro após a exposição, com o rosto marcado pela dúvida e pelo espanto. Ela compreendeu que o passado e o presente haviam colidido irrevogavelmente, e que a questão não era mais quem é Michael, mas o que vou fazer agora? Desde o último encontro, Ana pensava em Michael o tempo todo. Cada momento de sua vida, cada sorriso do marido, parecia insípido em comparação com a intensidade das emoções que sentia ao pensar nele. O sucesso e a presença de Michael despertaram nela uma mistura de arrependimento e saudade que ela não conseguia mais ignorar. Mas seu casamento representava um obstáculo considerável. Seu marido rico e influente cuidava dela à sua maneira, mas não conseguia repor o que Ana havia perdido com Michael. Ela se viu diante de um dilema: continuar com uma vida de conforto material ou seguir seu coração e enfrentar as consequências de suas escolhas passadas. Certa noite, Ana recebeu uma mensagem inesperada. Michael sugerira que se encontrassem para uma conversa discreta, longe de reuniões sociais e dos olhares curiosos. Seu coração batia forte. Seria aquela uma chance de entender o que ela realmente havia perdido ou uma armadilha cruel para lembrá-la de seu erro? Quando ela o encontrou em um café discreto, Michael estava lá calmo e elegante, mas seu olhar revelava uma profundidade de emoção que ele não queria expressar em voz alta. Ana, disse ele suavemente, não estou aqui para julgá-la. Só quero que você saiba quem eu me tornei, e que perceba que o passado não define o futuro. Ana olhou para baixo com as mãos trêmulas. As palavras de Michael despertaram nela uma mistura de vergonha e esperança. Ela percebeu que tudo o que pensava saber sobre amor, segurança e sucesso havia mudado em uma fração de segundo. O capítulo termina com Ana perdida em pensamentos, ciente de que suas próximas decisões poderiam mudar sua vida para sempre. Ela teve que escolher entre a segurança e seu coração, entre o que havia construído e o que sempre desejara. E Michael, paciente, silenciosamente aguardou sua resposta. O dia tão esperado chegou. Ana, dividida entre seu casamento confortável e seus sentimentos por Michael, não conseguia mais escapar da verdade. Michael a convidou para um evento especial, um jantar exclusivo em uma de suas luxuosas propriedades, e Ana aceitou, incapaz de resistir à atração enigmática que ele ainda exercia sobre ela. Ao entrar na suntuosa vila, Ana prendeu a respiração. Tudo era elegante, luxuoso, mas de uma forma que nunca gritava ostentação. Era o sucesso de um homem que construíra seu império com inteligência e determinação. E ali no centro da sala, Michael a esperava, impecável, confiante, mas não arrogante. Ana, ele disse calmamente, você se lembra daquele dia em que me deixou? Sim, ela gaguejou, incapaz de encará-lo. Você me deixou porque eu era pobre, disse ele gentilmente, mas eu nunca duvidei do que eu poderia me tornar. Hoje, sou exatamente o que eu deveria ter sido aos seus olhos, se você tivesse acreditado que eu era capaz. Ana sentiu-se tomada pela culpa. Ela acreditava que dinheiro e conforto poderiam preencher seu coração, mas agora percebia que era o homem que havia perdido que estava faltando em sua vida. Michael, ela sussurrou, incapaz de terminar a frase. Michael se aproximou, mas desta vez sem intenção de vingança. Seu olhar expressava mais do que palavras, perdão, compreensão, mas também o poder daquele que transformará sua dor em sucesso. Ana, disse ele, não estou tentando te machucar. Só queria que você soubesse que me tornei o homem que você nunca imaginou que eu poderia ser. E agora, a escolha é sua. O silêncio pesado foi quebrado pelo som de aplausos vindos de uma sala vizinha.
todos os convidados, que haviam testemunhado essa transformação sutil e dramática, agora conheciam a história. Ana entendeu que o mundo inteiro acabará de ver o que ela havia perdido, mas não se tratava mais de orgulho, tratava-se de coração e verdade. O capítulo e a história terminam com Ana em prantos, percebendo que o amor verdadeiro e a determinação podem transcender todos os erros do passado. Michael, senhor do seu destino, estava lá, invencível não apenas por sua riqueza, mas por sua dignidade e força interior. E pela primeira vez Ana entendeu que algumas decisões nunca desaparecem, mas algumas segundas chances podem mudar uma vida.